Oi, 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 meus amores! Hoje é dia de podcast, então já prepara aquela água, aquele suco, aquele café ou aquele chá e vem comigo simbora papear, que aqui é Janaína Fonseca e hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos conversar sobre a mulher moderna. Vamos falar sobre a questão da sobrecarga. Então, primeiro, a gente precisa refletir sobre os papéis sociais, os papéis em que a mulher ocupa. E eu acho essa questão dos papéis muito importante de reflexão. E eu sempre trago, inclusive para as minhas clientes na clínica, a importância da gente olhar qual é o papel que a gente vem executando nos momentos da nossa vida, para que a gente não faça uma mistura nas situações e acabe tomando para si questões que não são nossas. Porque quando a gente faz isso, isso acaba gerando culpa, acaba gerando muitas outras questões. Então, quais são os papéis que você exerce? Você que está aí me ouvindo, você que está aí me vendo, já clica aqui, curte e já vai compartilhando para que a gente consiga fazer essa reflexão, porque ela é muito importante. Somos mães, somos filhas, trabalhadoras, esposas, são tantos os papéis que nós executamos, mas de fato, nós ao longo do tempo viemos acumulando muitos papéis também. Então, se a gente for parar para pensar historicamente, como que eram as mulheres antigamente, quais eram os papéis que elas exerciam e os papéis que nós estamos executando na atualidade, na modernidade, a gente consegue observar que hoje a questão do trabalho, ela é muito mais forte quando a gente fala sobre o trabalho fora de casa para a mulher. Só que a gente não deixou de fazer muitas vezes as atividades de casa, os cuidados com a família, os cuidados com os filhos. E a gente sabe que existe toda uma cobrança social em relação a isso. A mulher, ela sofre essa cobrança social. E tanto essa questão cultural quanto essas cobranças sociais, elas acabam gerando muitas vezes a culpa. A culpa por não ser a mãe em tempo integral, a culpa por não ser a mãe que se julga perfeita, a culpa por tantas outras questões. Então, essas expectativas sociais, ela acaba trazendo diferentes aspectos, diferentes questões que geram, inclusive, ansiedade e, às vezes, até sintomas de depressão. Impactam totalmente na saúde da mulher e isso sim precisa ser pensado. Então, quando a gente fala da questão da culpa, né, é esse sentimento que muitas vezes vocês me trazem lá no Instagram ou até na clínica, quando eu atendo no individual, o sentimento de não conseguir dar conta, o sentimento de dormir e ter aquela sensação de que está devendo para você, de que não conseguiu dar check para todas as atividades que precisava cumprir. Essa semana eu estava conversando com algumas mulheres e aí uma delas trouxe assim para mim, eu tô tão cansada hoje. Nossa, e eu fico às vezes me sentindo mal porque eu me sinto muito reclamona. E aí ela pontuou assim, mas não é porque é reclamona, é porque é tanta coisa que eu tenho feito que isso tem me gerado um cansaço tão grande e às vezes eu me culpo. Me culpo por talvez não estar sendo grata por tudo que eu tenho, me culpo por estar reclamando de estar cansada, me culpo porque quando eu chego em casa e preciso brincar com meu filho, preciso dar uma atenção a ele, eu não consigo dar a atenção que eu julgo que é a atenção ideal, é a atenção que eu gostaria de dar de fato. E aí a gente conversava sobre essas questões e refletimos que não era ela que estava cansada somente, mas muitas de nós nos sentimos assim. E precisamos estar atentas a essas questões, porque essas questões, essas culpas, essas crenças do eu não dou conta, eu não vou conseguir,
dar a atenção necessária para a minha família como eu gostaria. Eu sou cobrada nos espaços onde o meu filho está, né, por eu não estar presente sempre. Enfim, tudo isso. Isso acaba gerando uma série de frustrações, uma série de expectativas que não são alcançadas e pode gerar ansiedade, pode gerar inquietações, levar a tristeza, desânimo e a sintomas de depressão, sim. Então, por vezes a falta de uma rede de apoio acaba potencializando isso tudo. Tem uma frase que inclusive circula muito por aí, que fala assim, que para se criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. E essa reflexão, se a gente for parar para pensar historicamente, era assim, né? Se eu parar para pensar, por exemplo, lá no interior, quando a gente pensa na criação antigamente, onde uma criança ela era criada por toda uma rede de apoio da família, né? Todas aquelas mulheres ali se apoiando. E eu já contei várias vezes de episódios onde a gente se reunia, principalmente em datas, né, mais significativas para nós lá no sertão, como o São João, que é um exemplo que eu trago frequentemente, onde todo mundo estava ali junto, todo mundo olhando as crianças, brincando juntas, enquanto as mulheres estavam ali fazendo os alimentos em conjunto, enfim, toda essa dinâmica que é cultural, mas que hoje cada vez menos a gente vem tendo. Cada vez menos a gente vem tendo esse apoio. Então, muitas vezes a mulher ela precisa construir essa rede de apoio. E aí ela precisa contratar uma pessoa para poder dar esse suporte. E a partir daí, ela conseguir realizar as atividades de trabalho. Outras questões que surgem também, pode ser uma questão que você que está aí do outro lado está vivenciando agora, está passando. É o fato de muitas mulheres quererem retornar para o ambiente da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, dessas questões, mas pelas dificuldades financeiras que existem dentro da família, elas se sentem nessa dinâmica de precisar contribuir financeiramente. E isso não é a realidade de uma mulher apenas. Hoje eu estou em espaço onde existem várias mulheres, e esse é um diálogo que é muito frequente. É um diálogo muito comum. Algumas falam da importância do trabalho, né, de querer trabalhar, mas não se sentir ainda nesse equilíbrio do que gostaria de estar fazendo, do trabalho que está exercendo, mas que muitas vezes se sente com uma dedicação quase que exclusiva ao trabalho. E aí todas essas questões, elas acabam vindo e acabam gerando uma busca pela perfeição, né? A perfeição no sentido de, eu preciso ser a mulher perfeita para o meu marido, eu preciso ser a mãe perfeita, eu preciso ser a trabalhadora perfeita. E a gente sabe que enquanto seres humanos, essa perfeição, ela passa muito longe de nós. Ela passa muito longe de nós, não é verdade? Então você que é mulher, você que está aí me ouvindo, deixa nos comentários. Você vem vivenciando alguma questão dessa? Como que está essa realidade para você? É uma realidade que está posta para a tua vida? Porque eu tenho ouvido muito, em muitos espaços diferentes, essas questões e por isso quis trazer aqui para vocês hoje. E aí, eu trouxe alguns pontos para a gente refletir, inclusive o de ansiedade e depressão, a gente já refletiu um pouquinho, mas tem uma outra questão que acaba repercutindo como um todo, que é uma questão muito importante para a saúde como um todo, que é o sono. O sono, ele é de extrema importância e mais na frente eu pretendo sim fazer um episódio para falar apenas sobre o sono da mulher. Mas a gente sabe que a gente vivencia inúmeras questões, né? Então, o sono ele acaba sendo prejudicado sim. E dependendo da fase em que a mulher se encontra, digamos, uma recém-mãe, uma mãe parida há poucos meses, há poucos dias, ela vai ter um sono diferente de uma mãe de um filho de 10 anos, por exemplo. São fases extremamente diferentes e que
vão solicitar de uma atenção diferenciada nesse momento do sono da mulher. A amamentação, a questão dos adoecimentos dos filhos que acabam também impactando, a questão de ansiedade. A gente sabe que é uma via de mão dupla. Tanto os sintomas de ansiedade podem prejudicar o sono, como também o sono ele pode vir a gerar sintomas de ansiedade. Na verdade, é a má qualidade do sono. Então, como é que está o teu sono aí? Como é que vem sendo as tuas noites? Tu vem tendo dificuldade para conseguir dormir? Ou tu dorme até bem, mas tem poucas horas de sono? Isso vai repercutir não só na tua saúde mental, mas também na tua saúde física. Eu me lembro que quando eu estava lá na Universidade de Pernambuco fazendo os meus estudos para o mestrado, o nosso grupo de estudo era bem grande e existiam profissionais de várias áreas. E a gente pesquisava temas relacionados à adolescência, mas trazendo para a realidade da mulher, a gente pode também compreender que o sono ele está extremamente relacionado à saúde mental e à saúde física. E a saúde física, como, por exemplo, a questão da obesidade, questões relacionadas a dores musculares, musculoesqueléticas, questões odontológicas, né? Algumas mulheres trazem situações como bruxismo, né? Que traz uma tensão aqui na área da mandíbula, né? Essa pressão, essa tensão, ela pode estar ligada a estresse, ligada a essas questões emocionais. Aí, mais uma vez, a gente vê a via de mão dupla. Então, é importante que você reflita sobre isso, como é que está o seu sono. Porque essa é também uma consequência da sobrecarga. Dessa sobrecarga de trabalho, dessa sobrecarga de acúmulo de papéis. A diminuição da qualidade de vida, ela vem muito também aí como uma resposta disso tudo. Se você é uma pessoa que está com todas essas dificuldades que eu já falei, será que você tem qualidade de vida? E o que é ter qualidade de vida para você? É importante refletir sobre essas questões. Você se considera uma mulher que tem qualidade de vida? Como é que está por aí essas questões, essa sobrecarga? Está afetando os teus relacionamentos? Você está conseguindo ter uma vida social? Está conseguindo ter um tempo para você? Um tempo de autocuidado? Um tempo dedicado a você para que você faça coisas que você gosta de fazer? É importante refletir sobre isso, porque a nossa vida, ela é esse todo. Ela é esse ciclo da vida que tem vários aspectos, como eu falei lá no início do nosso episódio de hoje. Desculpa. Como eu falei lá no início do nosso episódio de hoje, a nossa vida ela tem vários aspectos. Ela tem um aspecto de relacionamentos, aspecto social, relacionamentos amorosos, né, que eu falo, a questão dos filhos, a questão do trabalho, a questão da vida pessoal, dos sonhos, do que você almeja para a vida pessoal e vida profissional também. Então, quando essas questões elas não andam minimamente em um equilíbrio, claro que vão existir fases da nossa vida em que, equilibrando todos esses pratinhos, a gente precisa rodar mais um pratinho do que o outro, né? Não dá para ter aquela equalidade, né? Aquele equilíbrio geralzão em tudo. A gente está falando de vida real aqui. E na vida real, há momentos em que a gente vai precisar dar um gás mais no trabalho, há outros momentos que a gente vai precisar dar um gás maior na questão dos filhos, né? Principalmente quando eles são menorzinhos, são bebezinhos. Então, cada etapa da vida te convida, te solicita uma ação diferenciada. Quais são as ações que você precisa ter como prioridade agora? E isso já vem em relação às estratégias que você pode utilizar. Porque diante disso tudo que eu estou trazendo, você pode chegar para mim e perguntar assim, mas Jana, e o que a gente faz? Qual que é a saída para isso? Eu falei no último episódio e trago agora para vocês
Gui, inclusive, eu queria pedir um pouquinho de água para você. Você consegue me entregar? Eu vou pegar aqui. Vem, me dá. Obrigada. Não, tá ótimo. Só eu não vou querer óculos. Muito obrigada. Para você que tá ouvindo no Spotify, eu dei uma pausa agora para pegar uma água, que eu tava com a garganta um pouco ruim. Mas vamos lá. Então, como lidar com essa sobrecarga? O que a gente pode fazer, Jana, para mudar? O que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida, ter essa vida social? A primeira coisa lembra que eu falei no outro episódio sobre um livro chamado Essencialismo? E quero até trazer um episódio só sobre isso para vocês aqui. Mas esse livro, ele fala sobre a questão das prioridades. Quais são as prioridades que você tem hoje? Na fase que você está vivendo agora, o que é prioridade para você? Aonde você quer gastar energia? Aonde você quer colocar ali todo o seu gás ou uns 80% do seu gás? Porque você vai precisar definir quais são as suas prioridades. Não dá para a gente ter 5 focos. Não dá para a gente ter 5 coisas onde a gente vai estar tentando potencializar. A gente precisa definir muito bem. Nesse momento da minha vida, eu preciso realmente focar no trabalho. Eu preciso aí nesses próximos meses, nesses próximos 2 anos, focar integralmente no meu trabalho, para que eu consiga alcançar isso. Isso vai ser bom para mim nesse sentido. Não, nessa fase da minha vida, eu preciso focar mais aos cuidados da minha família, da minha casa, dos meus filhos. Não, nessa fase da minha vida, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar de mim. O fato de você escolher o que é prioridade, isso não significa dizer que você não vai olhar para os outros aspectos. Mas você precisa ter muito claro que naquela fase da tua vida, você vai dar um gás maior. Porque se você quer dar um gás em tudo, você não consegue potencializar nada. Então, a primeira pergunta é essa. Qual é o momento, de vida que você está agora? E o que é importante que você faça agora? O que é prioridade agora, nesse mês, nesse momento? Entende? A outra coisa, é muito difícil às vezes fazer isso que eu vou trazer para vocês agora, que é a questão de pedir ajuda. Pedir ajuda é uma coisa que nem todo mundo tem facilidade em fazer. E eu trago isso para vocês de uma forma muito tranquila, porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de pedir ajuda. E a maternidade me ensinou muito sobre a importância de pedir ajuda. Então, assim, pedir ajuda. Ter uma rede que te apoia, ter uma rede que te ajuda. Pedir ajuda é extremamente importante para que você consiga delegar algumas atividades, algumas funções, para até potencializar aquilo que é uma prioridade para você. Entende? O outro ponto, que por mais que não seja a grande prioridade do momento, mas que você sempre vai precisar focar, é o seu autocuidado. Cuidar de você. Mesmo que você tenha momentos pontuais do dia, um momento de banho, eu sempre falo, tenta pegar coisas que você já faz, coisas que já estão dentro da sua rotina, mas começa a olhar para essas situações que você já faz diariamente como algo que é benéfico para você, como algo que é positivo e algo que está ali para te fortalecer, para ser esse momento de cuidado com você mesma. O banho, a gente toma banho todo dia, né? E como que você pode, por exemplo, tornar o banho um momento que vai fazer você relaxar um pouquinho mais? É possível? Se você tem uma criança pequena, eu me lembro que quando eu tinha Bernardo bebê, o que eu fazia?
Eu pegava, descia com ele para tomar banhozinho de sol e aproveitava também para tomar esse banhozinho de sol. Era o meu momento. E aí você pode ter esses momentos como momentos importantes para você, momentos que podem te ajudar, momentos que podem te potencializar, que podem fazer com que você se fortaleça cada vez mais. Só que se você vira para mim agora e diz assim, Jana, eu já tentei fazer muitas coisas dessa que você está trazendo, mas eu não tenho conseguido. Eu tenho sentido muita dificuldade. Eu vou dizer para você, então você precisa de ajuda profissional. Às vezes a ajuda profissional é uma saída primordial para que você consiga lidar com situações específicas de sua vida. Situações pelas quais você está vivendo e que você não está sabendo como administrar, como manejar. A ajuda profissional, ela vem para te ajudar a guiar aquele momento. Ela não vai fazer a escolha por você, né? Por exemplo, numa psicoterapia, você vai conseguir construir estratégias de se fortalecer, estratégias para que você aprenda a lidar com as situações que são mais difíceis naquele teu momento de vida, naquela fase de vida que você está. Então, assim, a ajuda profissional ela é muito importante também, se você não está conseguindo fazer todos esses passos sozinha. Pede ajuda profissional, ela vai fazer parte de um momento da tua vida e a psicoterapia, na psicoterapia, a gente trabalha para alta. Então, depois você vai caminhar sozinha, mulher. E você vai conseguir lidar com suas dificuldades mais fortalecida agora. Entende? E estabelecer limites, que é aquilo que eu sempre falo. Dizer não é muito importante. No outro episódio eu falei sobre isso. Do quanto, às vezes, falar sim para tudo te prejudica. Você acaba dizendo não para tudo que você gostaria de realizar, de fazer, para os teus sonhos, para os teus desejos. Então, aprenda a estabelecer limites. Eu consigo fazer até aqui. Daqui para lá, não cabe mais a mim. E aí as pessoas precisam assumir os seus papéis também. Lembra que no início do nosso encontro hoje eu falei sobre a importância de saber qual é o teu papel? Por exemplo, eu, enquanto profissional desse espaço em que eu estou, qual é o meu papel? Meu papel é esse. Fora isso, eu não tenho como mudar, não tenho como resolver. Então, eu não tenho controle sobre nada que está aqui fora. E aí é importante que você não tome para você, não saia absorvendo e puxando para você coisas que também não são suas. Essas questões, elas podem te ajudar imensamente. São questões simples, muitas vezes difíceis de executar pelo momento mais frágil que você esteja vivendo, mas não são impossíveis. Se você precisa de ajuda, busque um profissional e que você se sente à vontade, que você se identifica. Hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana a gente se encontra novamente com mais um episódio. E aproveita para colocar aqui embaixo o que você gostaria de conversar comigo. Vamos papear? Deixa aqui nos comentários. Um cheiro, conta comigo e a gente se vê até a próxima semana.